preste bem atenção, você em casa que viu aquelas mulheres lindas, maravilhosas, muito bem torneadas no Carnaval do Rio de Janeiro, pois sabe que nem todas elas tinham bumbum, seio até já virou uma moda, né? Mas nem todas elas tinham o bumbum verdadeiro. Elas faziam implante de silicone. E as que tinham o bumbum verdadeiro faziam muitas massagens, drenagens e outro tipo de fisioterapia. Eu queria chamá-los aqui, por favor. Carla, bem-vinda ao nosso Tarde Livre. Prazer. Doutor Vitoriano, bem-vindo também, cirurgião plástico, que vão nos falar aqui sobre as novas técnicas, né, que as mulheres hoje podem contar com elas para ficar com um bumbum, que é a preferência nacional, segundo os homens, a área mais bem bonita, mais bem torneada. Então, o que é que a fisioterapia traz de avanço para quem quer ficar com um bumbum bem torneado? Pronto, o que nós temos hoje em dia? A fisioterapia dermatofuncional conta com uma gama de equipamentos. Dentre eles, nós temos aqui um equipamento que está funcionando, que seria a eletroestimulação russa. O que é que esse equipamento vai fazer? Ele promove uma contração da musculatura. Então, vocês percebem que daqui a pouquinho ele vai contrair e vocês vão visualizar, ele contrai e a paciente eleva o membro com um pezinho para ajudar no fortalecimento. Então, a gente tem resultados bastante rápidos. Então, peraí, só, gente, ela leva um choque, ainda tem que levantar a perna. Ainda tem que levantar a perna. Gente do céu, como é que Mas é isso? Mas a gente pode, Eveline, não levante a perna. E a gente vai visualizar o equipamento funcionando sozinho. Então, a gente vai perceber o glúteo contraindo. Ele vai contrair. Ele deve agora estar no intervalo de repouso. É de quanto tempo ela fica levando choque aí? Vocês estão percebendo aqui? Tá tremendo leve aqui. Fibrilamento? Pronto. Tá tremendo. Então, isso em média a gente passa de 30 a 40 minutos. Para que eu possa intensificar mais ainda o resultado da eletroestimulação russa, eu solicito à paciente que eleve o membro, estenda o membro com um pezinho, um tornozelo. E assim a gente tem um resultado mais rápido. Em menos tempo eu consigo um resultado melhor da Esse tipo de estimulação vai melhorar o aspecto de celulite, de flacidez, o que é? Com relação à celulite, nem tanto, mas no quesito flacidez, ele vai trabalhar bastante a flacidez muscular. A flacidez tissular, que a gente chama de flacidez tecidual, ele já não é tão bem-vindo. Ele vai trabalhar mais em cima da questão da musculatura. Na flacidez tecidual, nós temos outros equipamentos, dentre eles a gente tem um aqui que é a eletroporação celular. Peraí, só um instantinho que eu vou parar contigo e vou falar aqui com o doutor Vitoriano para ele me explicar direito a anatomia do bumbum, né? A gente acumula muita celulite no bumbum porque tem mais célula de gordura do que tecido muscular? Não é só por isso. Por que é que isso acontece? Áreas anatômicas são mais propícias a desenvolver determinadas patologias, não é? O problema de celulite é tão mal compreendido, a medicina, até o termo celulite é muito mal compreendido e mal empregado. Se pensa, surgem teorias e se diz muito que medicina é a ciência das verdades temporárias. Hoje é uma coisa, amanhã é outra, hoje tem um equipamento, amanhã tem outro. Entenda que na região glútea, vamos chamar assim para não vulgarizar, nós temos a pele, a camada de gordura que tem seus ligamentos próprios que fazem a união com uma parte fibrótica que é a aponeurose e a camada muscular que é o músculo propriamente dito. Então se tem que tratar essas camadas diferentemente. Com uma estimulação muscular, você vai tratar o músculo. Não é? Com a injeção de gordura, você pode aumentar o teor de gordura, a espessura de gordura da camada subcelular, não é? Subcutânea. E se pode melhorar a superfície cutânea, que são as estrias, a celulite, com técnicas de fisioterapia. Eu costumo dizer a meus clientes que eu não penso nem em ganhar na cena. Eu gostaria muito de encontrar um tratamento eficaz e definitivo para celulite e para estria. No dia que o senhor fizer isso, avisa pra gente, doutor. Agora, para aumentar o bumbum mesmo, não tem musculação que dê jeito? Duas coisas. O leigo tem que entender que, sob o ponto de vista estético, ainda não há uma cirurgia esteticamente aprovada capaz de levantar o bumbum. Existe Então, o bumbum tá caído, ele vai ficar grande, mas vai ficar caído. Bom, se pode, à medida que você distende a pele, ele dá uma aparência melhor.
mas não existe uma técnica eficaz e duradoura. Existem fios de tração, existe uma técnica de um fio búlgaro que se faz uma técnica circular com um fio grosso, mas os resultados, sinceramente, são passíveis de crítica. O que geralmente se consegue no bumbum é a prótese de silicone, a lipoaspiração para aqueles bumbuns mal formados, a região glútea mal formada, né? Ou então a injeção de gordura. Basicamente é isso. Vou voltar aqui, daqui a pouco a gente fala dessas injeções aí. Falando em injeção, a chamada intradermoterapia eram injeções que eram aplicadas com agulhinhas, né, para tentar amenizar o problema da celulite e de outros, até mesmo da flacidez, né? Exatamente. Mas com essa história de contaminação, as pessoas têm medo agora de agulha, tem outro tipo de efeito ou de intradermoterapia que não seja tão invasiva, mas que seja interna? Pronto, temos sim. Um deles é a eletroporação celular. Esse equipamento a gente costuma chamar de transdermoterapia ou intradermoterapia sem agulhas. Então, com ele eu consigo colocar fármacos, os mesmos fármacos que eu utilizava com a intradermoterapia. Sem dor. Sem injetar nada, sem agulha. Então, é um tratamento indolor por meio desse equipamento que a gente chama de eletroporação celular. Como é que ele age? Você vem com o A gente gel, aplica um produto aqui, que seria o fármaco adequado para cada caso, no caso uma celulite, onde eu preciso tratar a célula de gordura, processo de fibrose. Então eu vou procurar um fármaco que tratem essas regiões acometidas, né? Obviamente. Então eu coloco o fármaco no equipamento e em seguida eu vou acoplar o equipamento na pele da paciente e vou fazer um leve movimento. Só assim ele já E assim penetra ele na... vai fazer. A gente chama de eletroporação por quê? Eletro seria a corrente elétrica, poração seria a formação de poros. Então ele vai promover poros na célula. Então esses poros que ele promove na célula vai facilitar a penetração do fármaco que vai estar nele. Entendeu? Entendi. Então é muito interessante. Então a você está me questão da mostrando aqui, eletroporação. primeiro esse aqui que eu esqueci o nome dele. Esse é a eletroestimulação russa, conhecido popularmente como corrente russa. E essa? Eletroporação celular, onde a gente pode trabalhar celulite. E falando da flacidez muscular, que aqui a gente está trabalhando com a eletroestimulação russa, nós podemos tratar a flacidez tecidual com a eletroporação com um DMAI. Eu utilizo um DMAI, que o DMAI ele vai dar uma firmeza nesse tecido, na pele propriamente. Então eu utilizo o DMAI com a eletroporação e passo no tecido glúteo. E assim eu vou ter um resultado com eletroestimulação russa, eu vou ter um músculo mais firme e com a eletroporação celular, utilizando o DMAI, eu vou estar trabalhando o tecido. Então a gente trabalha em conjunto e fortalece músculo e tecido. Nada disso adianta se a pessoa não fizer uma dieta ou se não fizer uma musculação, não fizer um exercício físico? Bom, se entregar somente aos aparelhos, ela vai ter a solução? Eu afirmo com convicção, porque a prática a gente já vê isso, que a eletroestimulação russa ela tem resultados imediatos. Então em um mês eu consigo um mês e quantas sessões? Em média 2 a 3 sessões por semana. O que é a hipertrofia? Hipertrofia, a gente tem um aumento da massa muscular. Então, então ela fica com um bumbum maior? Ela fica com um bumbum maior, um bumbum mais firme, mais rígido. Só com esse negocinho Só aqui? com esse negocinho aí. Menina, você é maravilhosa. Substitui a musculação, você fica lá então, levantando... ele substitui a musculação. Agora, vejamos o seguinte. Querendo ou não, ela está fazendo também um pouco de musculação, quando ela está com esse pezinho aqui na perna. Então, no momento em que ela leva a perna, a gente está associando a cinesioterapia, que seria uma musculação, digamos assim, com o eletroestimulador. Então, ela potencializa os resultados da eletroestimulação com o pezinho lá no tornozelo. Gente, agora quanto tempo ela fica assim? Tô assim, passada. Quanto tempo ela fica levando choquinho? O negócio é o choque, em né? média, 30 a 40 minutos. Aqui a gente tem um tempo de contração e um tempo de repouso, que é justamente para não ocorrer uma fadiga nessa musculatura. Como é o nome dela? Eveline. Eveline, esse choque dói muito. Dói um pouquinho. Tô começando a desistir da ideia. E doutor, você tinha alguma observação a fazer sobre isso? Eu queria acrescentar só duas coisas. Estimulação russa, porque os russos perceberam que quando os astronautas subiam nas cápsulas, eles não tinham espaço nem tinham condições de fazer ginástica. Então eles desenvolveram esse método que se diz que uma sessão